Pode ser uma decisão equivocada, mas eu que decido. Oi, gente, eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu escritor favorito, Mark Z. Danilewski. O foco desse vídeo é trazer um pouco de luz sobre esse misterioso escritor que agora conta com seu primeiro livro publicado no Brasil, O Casa de Folhas, que chegou pela Dark Side. É bem difícil encontrar na internet material coerente sobre ele e os livros dele, especialmente falando de coisas que não são Casa de Folhas. Então, o meu intuito aqui, como alguém que leu todas as obras publicadas dele, é ser parte desse veículo, para trazer isso à existência e também trazer esse lugar para discussão, caso você tenha lido ou venha ler algum desses trabalhos. Eu sempre vou estar disposto a conversar sobre eles, e esse vídeo é uma espécie de teaser ou trailer de uma série que eu pretendo fazer comentando individualmente de cada um dos trabalhos do autor. Nesse aqui a gente vai fazer um geralzão de tudo, e ao longo do ano a gente vai explorar cada trabalho individualmente. Um mini spoiler, o próximo vídeo vai ser sobre a série cancelada de Casa de Folhas, então fica atento aí. O Danilewski nasceu em 1966 no estado e cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele está vivo e hoje mora em, até onde eu pesquisei, Los Angeles com sua esposa e filha. Os trabalhos dele costumam ser afiliados à Pantheon Books e à Penguin Random House. Muito pode ser dito sobre as influências no trabalho dele e muito sempre será dito sobre seu pai, Ted Danilewski, um criador de filmes. Em 1988, Mark, que aqui no vídeo eu vou chamar também de MZD, né, Mark Z. Danilewski, se formou na Universidade de Yale, na qual ele estudou literatura em língua inglesa. Ele também estudou latim em Berkeley e um pouco de cinema em Los Angeles, ambos no estado da Califórnia. Nesse período, ele teve contato com um documentário sobre Derrida, um filósofo francês, e se você já leu Casa de Folhas, você sabe que ele está lá, especialmente no capítulo 9. Do mesmo jeito que Casa de Folhas é um livro que pode ser olhado em vários níveis e camadas, o trabalho geral dele eu também acredito que seja. Se você fizer qualquer tipo de pesquisa, seja em inglês ou português, você vai encontrar, junto com algumas menções de pós-modernismo, ou até mesmo chamando de pós-moderno, o termo literatura ergótica. O que significaria esse termo? Esse termo seriam aqueles livros que têm uma fisicalidade a mais, o aspecto do livro físico na mão do leitor. O trabalho, junto também com a disposição do texto de formas diferentes. Exemplos comuns são, por exemplo, o The Rorschach Texts, do Stephen Hall, S, ou mesmo Rayuela, do Cortázar. Um outro jeito bem fácil de pensar nisso é pensando em livros infantis, que normalmente são recheados de onomatopeias, textos escritos de toda forma diferente, e vários jeitos de você interagir com o livro, seja apertando a barriga de um gatinho para sair um miado, ou partes que você pode puxar para revelar outras coisas, superfícies táteis e todo esse tipo de experiência. Esse termo ergódico sempre me incomodou um pouco, porque eu acho que é meio raso, eu acho. Ele não diz tanto assim sobre o livro, eu também acho que ele reduz elementos criativos a uma gimmick, né? Um truquezinho legal que o autor pensou. E assim, em partes ele pode ser isso também. Acho que eu só acho o termo meio feio mesmo, né? Ergódico, eu acho que sou esquisito. O jeito que o Danilewski próprio descreve, e que eu pessoalmente concordo, é com signiconic. Uma palavra que ele mesmo inventou, então ele inventou uma palavra para definir o próprio estilo, que é a junção de sign com icon, que eu traduziria para o português como uma união entre signo e imagético. Essa descrição vem, pelo meu entendimento, ali da época de família, e é inclusive um dos 5 descritivos de um dos livros, como vocês podem ver aqui. O descritivo exato escrito por Danilewski que eu estou colocando aí na tela para vocês, mas resumindo e traduzindo aí, o jeito que eu escrevi aqui seria assim. Ao invés de colocar na mente do leitor as faculdades textuais que invocam imagens ou as faculdades visuais que invocam linguagem, o signicônico envolve simultaneamente ambas, diminuindo o significado das duas, buscando assim alcançar uma terceira percepção, que não mais depende do signo e da imagem para formar um mundo no qual a mente não desempenha nenhum papel. Outra coisa que o autor costuma descrever é como os trabalhos dele normalmente refletem um tipo específico de mídia e história. Então, em Casa de Folhas, por exemplo, claro, a gente tem o filme, né? O livro vai ser sobre um filme, ele vai tratar de filme, de ângulos de câmera e tudo mais. Todo o aspecto visual. Em The Fifth Year Sword, ele traz a história contada na fogueira, essa história né, contada de forma oral por pessoas anônimas. Em Only Revolutions, ele tenta alcançar o reino da música. E em The Família, a série de TV. Por último, em The Little Blue Kite, ele tenta alcançar ali o livro infantil e uma espécie de meditação também, eu já ouvi ele falar. Em uma conversa que ele participou em 2022 também, uma coisa que ele disse que eu acho interessante trazer aqui é que ele acabou percebendo que os livros dele sempre são sobre searching, sobre buscar a fonte de algo, né? Qual seria a fonte da história. Mas o jeito que eu quero descrever esse signo icônico, que é a junção do texto e do imagético, vai ser usando alguns trechos de família. Eu vou tentar ilustrar melhor para vocês. O segundo volume da série se chama Into the Forest, Floresta Dentro. E a Zenter, uma das 9 pessoas que protagonizam o livro, a menina de 12 anos que vai achar um gatinho e usar all-star rosa e tranças no cabelo, ela tem uma imaginação muito vívida. Ler os pensamentos da mente dessa criança é uma das melhores partes da série.
E sempre que ela entrar fundo demais em algum pensamento, a gente se depara com uma floresta, que vai ser um motivo recorrente por toda a série, e que até vai ser transformado em outras coisas com o decorrer dos volumes. E sempre que isso acontece, além das páginas com uma literal floresta, a gente tem páginas com o texto normal, porém rodeado por essa floresta. E fica a pergunta: não bastaria apenas um bom escritor descrevendo, que daí nós, bons leitores, imaginaríamos essa floresta? Talvez, mas não é esse o objetivo do signo icônico. Assim como a MZD descreve, ele busca uma terceira percepção, então ele apresenta tanto o texto que invoca a imagem, como a imagem que invoca o texto, diminuindo simultaneamente as duas para alcançar esse terceiro estado que não é mais tão racional. É algo que você não consegue dizer exatamente o que é, mas lendo fica perfeitamente claro. Isso te evoca sentimentos diferentes. É como se deparar com uma nova língua. E eu sempre encarei os livros dele dessa forma. Cada um, mas especialmente os maiores, é como se você estivesse lentamente aprendendo a ler aquele livro, assim como o idioma. E depois pode alcançar uma certa fluência nele. Se você por algum motivo está vendo esse vídeo e já terminou Casa de Folhas, eu te recomendo abrir o livro em uma página aleatória e ler alguns trechos. E você vai ver como é muito mais fácil do que quando você estava começando. E não é nem só pela familiaridade. Você aprendeu essa forma de comunicação e agora ela faz parte de você. Então vamos falar desses livrões. Os livrões, as novelas, romances, nós temos 3, com um quarto vindo aí no futuro próximo. Eles são possivelmente a principal parte do trabalho do autor e com certeza a mais discutida. Em ordem de quão famosos eles são, é bem provavelmente a ordem inversa de publicação, sendo mais famoso de longe House of Leaves, depois On Revolutions e por último The Família. Então, para começar, é óbvio, não tem como falar de Marx e Danilewski sem falar de House of Leaves, o grande Casa de Folhas que finalmente chegou ao Brasil. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a tradução, caso você não tenha visto ainda. O livro, lançado em 7 de março de 2000 e com uma história super misteriosa de lançamento, envolvendo distribuição online e partes do livro deixadas em metrôs, hoje já conta com tradução em, até onde eu achei, 12 línguas, sendo a mais recente o português do Brasil em março de 2024. Vou mostrar aqui um diagrama para vocês as traduções que eu consegui achar. Se quiser pausar o vídeo para ver com mais detalhe, pode pausar, mas a gente vai continuar agora. Tem muita coisa misteriosa e que virou quase mitológica sobre o lançamento desse livro, especialmente por ele ter sido bem no início da popularização da internet lá nos Estados Unidos, e muitas discussões aconteciam em fóruns criados pelo próprio autor, que ainda existem hoje, mas não exatamente ativos. Teve todo o problema com o hacking e tudo mais, mas ele ainda existe. Lá você encontra posts de pessoas desde 2000, o ano 2000, discutindo os códigos, segredos e significados. A gente pode falar mais em detalhes sobre isso em um vídeo específico de House of Leaves, que eu eventualmente quero trazer até com a minha interpretação geral do livro. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui é um post do usuário Heartbreak. Um usuário que, se você já abriu aqueles fóruns alguma vez, você com certeza já viu centenas de posts dele. E se você ainda não passou por isso, boa sorte quando o dia chegar. Cuidado para não se perder no labirinto. Mas, Heartbreak. Ele tinha a missão de coletar todas as traduções e edições do livro. E em 2009, ele conseguiu, com essa incrível foto, que ele chamou de Uma Casa de Folhas. Eu não achei nada mais recente, então não sei se depois de 2009 ele chegou a conseguir as novas edições, mas queria mostrar essa imagem porque eu acho ela muito doida, né? O que leva alguém aí tão fundo em um livro assim, a ponto de ir atrás de todas as traduções? Eu acho isso muito doido. Tem muita coisa que dá pra falar sobre House of Leaves, mas como esse vídeo é sobre a obra geral do MZD, eu vou focar naquilo que diz respeito à obra total dele. Mas como sempre, vou dar um breve resumo aqui do enredo, que assim como a casa tá sempre mudando, eu vou sempre fazer de um jeito diferente em cada vídeo. E o jeito que a gente vai falar sobre nesse vídeo é assim. House of Leaves é a história de um monstro. Ou sobre um monstro. Um monstro deformado. Um monstro abandonado, fadado a vagar um labirinto interminável sempre mudando. Agora, se esse monstro é uma enorme criatura mitológica, o autor que escreveu esse livro, o Johnny, a mãe dele, uma pequena e indefesa criatura, ou você mesmo que está lendo essa história, é algo que você vai precisar ler o livro para pensar em responder essa pergunta que eu nem mesmo formulei pela metade. Mas o livro vai lidar com a exploração de várias pessoas, seja da família Navidson ou de quem lê a história, desse ambiente hostil que é a casa. É um livro que vai lidar de maneira bem profunda com teorias, formas de interpretar eventos, o impacto psicológico de pessoas passando por situações extremas e a paranoia, que é perceber que o universo parou de fazer sentido e está sempre mudando. Eu falo aqui de House of Leaves porque, além de ser o livro de estreia do autor, é também de longe o mais lido. Se você assistir na internet qualquer vídeo de entrevista ou os tours que ele fez para The Família, ou mesmo até para o livro infantil dele, o The Little Blue Kite, em 2019, sempre vai ter as perguntas. Ah, e House of Leaves? Ah, e aquela parte de House of Leaves? Ah, e a Yggdrasil? Tem até uma que eu nunca mais achei, mas se um cara fala pra ele da Ash Lake de Dark Souls, é bizarro, assim. Sempre tem alguém falando alguma coisa de House of Leaves quando ele é o assunto. Ficou, né, a marca dele, esse livro. Only Revolutions é um livro complicado. Sim, daria pra dizer isso de todos os livros dele, mas esse é bem complicado até de falar sobre. Se House of Leaves é o livro mais fácil dele, o que eu acredito que seja, Only Revolutions é facilmente o mais difícil. É um livro extremamente mecânico, ele foi criado com inúmeras regras visíveis e invisíveis,
E é difícil porque, saindo de House of Leaves, que é completamente circular, é uma espiral em si mesmo, né, uma história sobre uma família, sobre um lugar, Only Revolutions é o completo oposto. É uma história para fora, longe de tudo, avançando através da história americana de forma completamente abstrata. Esse é o que eu menos recomendo da lista, porque ou ele vai deixar você louco, ou ele vai fazer você nunca mais querer ler uma palavra sequer que só estou escrevendo na vida dele, mas você pode amar também. O sentimento, para mim, quando eu li, foi o fascínio mesmo, né? Eu fiquei fascinado pelo livro ser tão intrincado, pelo jeito que ele funciona, a música e a dança, que são os seus versos, por mais sem nexo que boa parte deles pareça. A grande máxima é, sem dúvida, a poética. E esse livro também foi finalista do National Book Awards deles lá, no ano que ele saiu. Only Revolutions é um romance sobre dois adolescentes de 16 anos, o Sam e a Hayley, eternamente com 16 anos. O Sam, que tem olhos verdes com manchas douradas, e a Hayley, que tem olhos dourados com manchas verdes. O livro vai acompanhar a road trip, né, essa viagem deles de 4 meses, que vai passar bem pelo meio de, na verdade, 200 anos de história dos Estados Unidos. Eles vão se mover magicamente através do tempo, com inúmeros modelos de carros diferentes, passando por diversos tipos de animais, plantas e personagens. E tem o Creep. E conforme eles se movem pelo tempo, eles se movem fisicamente no livro também. Um lado do livro, esse aqui, contém a história do Sam, o começo, e o fim da história da Hayley, de ponta cabeça. E o outro lado, o oposto. O modo recomendado de ser esse livro é, começando de qualquer um dos lados, você lê o primeiro capítulo, que são sempre exatamente 8 páginas, virar o livro de ponta cabeça e começar da outra capa a outra história. Depois você lê, vira o livro de novo, começa a ler a partir da página que você tinha parado, né? Então você começaria da 9, por exemplo. Fazendo isso, lentamente, eles vão se aproximando do centro, onde eles vão se encontrar na página 180. E depois eles vão lentamente se afastando. Então, eles começam aqui, você vai lendo, eles chegam no meio e depois se afastam. O livro tem exatamente 360 páginas, então a gente tem essa imagem do círculo, tem também o 8, né, que se você vira de ponta cabeça continua um 8, com 360 palavras em cada uma delas e exatamente 36 linhas por página. Como eu falei, é um livro lotado de regras visíveis e invisíveis. O livro também vai lidar muito com o ego deles. O MZD descreve como uma ego trip, porque no começo da história do Sam, nós temos 22 linhas dele e 14 que são o final da história da Hayley. E lentamente isso vai mudando. A fonte dele vai ficando menor e ocupando menos linhas e espaços até chegar no meio do livro, onde eles são iguais. A gente tem 18 linhas para cada. E conforme se aproxima do final, o texto do Sam diminui e o da Hayley fica maior. Então, conforme eles vão se movendo fisicamente através do livro e magicamente pelo tempo, o vocabulário deles também vai mudando de acordo com as décadas de história que eles presenciam e a experiência de um com o outro. O livro vai lidar com essa diferença entre os dois. Então, né, como eu acabei de falar, um começa grande em comparação com o outro, até eles se igualarem perfeitamente no meio e em um dos trechos que, honestamente, é um dos mais lindos que eu já li em qualquer livro. A poesia desse livro é sem nexo, muitas vezes. Se você, por algum motivo, tiver coragem de ler esse livro, você vai ver, muita parte não faz sentido nenhum, assim, é complicado. Mas quando ela é linda mesmo. A gente pode falar com detalhes em um vídeo específico sobre no futuro, mas para esse é isso. Ah, e o livro está publicado além do original em inglês, em holandês, italiano, alemão e francês. Hayley sempre por perto. Um doce conforto entre algo sempre sem esforço. As perdas de toda a perda. E eu, além de todos os custos pessoais de amar ela, além dela. Mesmo que nada esteja além dela. The Família é uma história sobre uma menina de 12 anos que encontra um gatinho branco. A série de livros foi modelada para seguir o formato de uma série de TV, e isso é notável tanto no seu formato de publicação, da narrativa e também de tudo que tem dentro dos próprios livros. Essa visão é essencial para entender melhor a maestria do que foi criado aqui pelo Danilewski. O primeiro volume, então, intitulado One Rainy Day in May, Um Dia Chuvoso de Maio, inclusive está chovendo agora e desculpa se o áudio não ficar tão bom, é o correspondente ao episódio piloto de uma série. Todas as 880 páginas se passam durante esse mesmo dia chuvoso, 10 de maio de 2014, e o livro vai acompanhar a perspectiva de 9 narradores diferentes e algumas outras coisas também, tem bastante coisa aqui dentro. Ele foi lançado dia 12 de maio de 2015 e novos volumes foram lançados a cada cerca de 6 meses, até a publicação do volume 5, Redwood, no Halloween de 2017, fechando assim o que seria a primeira temporada da série. O plano original do autor seria passar os próximos 13 anos publicando novos volumes de The Família, chegando na absurda quantidade de 27 livros. Sim, 27. 5 temporadas de... Isso é pesado. 5 volumes cada, com pequenos bônus... Nossa, isso é realmente pesado. Com pequeno bônus extra no final. Porém, assim como acontece no mundo da série de TV, The Família foi cancelado pela publisher, a Penguin Books, pelo altíssimo custo de produção dos volumes para um grupo de leitores que não estava tão grande assim.
Então tudo que nós temos publicado é essa primeira temporada da série. Tem muita coisa que está a falar desses livros, muito mais sobre a história da publicação deles, também as inúmeras e inesperadas citações, projeto gráfico e editorial impecável, as histórias que acontecem 243 mil anos atrás, eu falei que tinha muita coisa, as propagandas no início ou mesmo o preview do próximo episódio que tem no final de cada volume. Mas nesse vídeo aqui, eu vou focar apenas no principal, o fascinante grupo de 9 narradores que compõem essa história. Eu vou ser bem breve, mas no vídeo sobre The Família, que deve sair, se os meus planos derem certo, no dia 10 de maio no canal, em comemoração a mais um dia chuvoso de maio, eu vou comentar em detalhes sobre as fontes e estilo de narrativa de cada um. Então, agora a versão resumida, a gente tem a Zenter, representada pela cor rosa, que é o ser mais adorável de ler no mundo. Eu amo ela. Ela sofre de convulsões epilépticas, e é ela que vai encontrar o gatinho, que é o centro da história. O modo como ela pensa é só lendo pra saber mesmo, mas é aquele personagem, sabe, que você sente a dor que ele sente, né? Como eu disse, ela passa por algumas situações bem ruins, muito bem escrito. É muito sensível o texto. O Osgood, cinza, um detetive que está investigando alguns casos esquisitos que estão acontecendo em Los Angeles. Uma mulher já de idade, a Cass, chamada também pelo apelido de The Wizard, que tem uma orbe misteriosa e está sendo perseguida por uma organização muito mais poderosa do que você possa imaginar. Um motorista de táxi, que é o Shinork, de descendência armênia, que está sem dúvida nenhuma passando por alguma coisa. Um homem de Singapura, se recuperando das drogas, que é o Jing Jing, representado pelo azul. E, pera, não é. O gato não é dele? Oi, gente, Pedro da edição aqui, aproveitando o momento para falar sobre uma coisa, de onde eu tirei essa frase, né? Essa frase vem do trailer de The Família, assim, The Família tem um trailer no YouTube, eu acabei esquecendo de falar isso no vídeo, mas o link vai estar na descrição também, caso vocês queiram ver. É insano de maluco, é muito doido, eu recomendo vocês verem. A gente tem também um líder de gangue de Los Angeles, Luther Pérez, representado pelo Preto, alguém que só conhece violência e dentes. E a gente tem também os pais da Zenter, a mãe, Esther, que está treinando para ser psicóloga e quer muito dar um cachorro-guia para ajudar sua filha com as convulsões. E o pai, padrasto na verdade, Anwar, que é um programador do norte do Egito que conhece um cara bem esquisito. Eles, suas filhas gêmeas e a Zenter moram também em Los Angeles, que vai ser um dos núcleos da história. E também tem um mexicano existencialista, o Isandorn, que tinha a tarefa de passar 3 caixas pela fronteira, só que ele percebe que ele estava, na verdade, carregando 4 caixas. E lembrando, esses são os 9 narradores, né, os protagonistas. Cada um deles vai ter seu próprio núcleo de personagens. Então, na da Zenter, a gente vai ter os amigos da escola dela, ou os amigos programadores do Anwar na história dele, ou a galera que faz parte da gangue do Luther, e assim vai. The Família também vai ter muito, e muito mesmo, simbolismo com 3, 9 e 27. Aqui no Brasil, gatos têm 7 vidas, mas aparentemente no resto do mundo é 9. Então ele vai brincar sempre com esses números relacionados, seja o próprio 9 ou o 3 e 27. O que mais chama atenção em The Família para mim são especialmente 2 coisas. A primeira é o pacing da história, o ritmo. Junto com o estilo de narrativa de cada personagem, o modo como a leitura é dinâmica e vai se alterando é simplesmente magnífico. Nesse sentido, é possivelmente a melhor coisa que eu já li, e eu falo isso sem nenhuma dúvida. É um sentimento sem igual ver a construção de cada frase pelo autor. E o segundo, ligado a isso com certeza, é a pluralidade de vozes que a gente tem aqui. Então a gente tem crianças, nós temos a narrativa de detetive com o Osgood, uma mulher idosa, um motorista armênio, um ex-usuário de drogas de Singapura, que vai falar uma mistura de várias línguas. Tem também o líder de gangue, que vai trazer um pouco do espanhol misturado ao inglês. O pai da Zenter traz tanto o do egípcio, como também o lado de programador, né? Tem até linhas de código no livro e tudo mais, é bem interessante. A Esther, que traz a perspectiva da mãe, preocupada com a filha, mas também lidando com suas próprias inseguranças e problemas. E o Isandorn, que vai trazer a narrativa de cartéis de drogas mexicanos e também de um existencialismo. O jeito que essas vozes são apresentadas no livro e conversam entre si para formar essa enorme narrativa nesse dia chuvoso de maio é, na minha opinião, a maior conquista de The Família. O Danilevski conta a história dele entrando em táxis dirigidos por pessoas da Armênia, conversando com eles, sua cultura, as viagens que ele fazia para Singapura. Eu não sei o quanto acredito nessa parte aqui, mas ele também fala de ter conversado com ex-membros de gangues, então, se você quiser acreditar, ele fala que ele conversou com uma galera aí para escrever as partes do Luther. E lendo The Família é notável a presença dessas vozes. Também é notável a presença e a ausência da voz da natureza, dos animais, que vai ser, discutivelmente, o assunto central aqui. A voz desse gatinho é inexistente. Mas isso é algo que a gente vai falar com mais detalhe no vídeo específico de The Família. Então, se você ficou curioso, dia 10 de maio, me aguarde. E para fechar os livrões, a gente tem o novo livro dele. Não se sabe muito ainda sobre o livro, mas eu vou resumir para vocês aqui o que a gente sabe até o momento. Do começo de 2022 ao fim de 2023, o MZD fez uma série de vídeos sobre falhar e sobre projetos que levam muito tempo para serem concluídos. E é a partir desses vídeos que a gente sabe alguns detalhes. O primeiro detalhe é que esse livro ele é um western, né? Ele é um livro de faroeste.
A segunda coisa que a gente sabe é que o livro se passa e tem conexões com Utah, que é o estado para o qual o MZD se mudou quando ele tinha 10 anos de idade e ele ficou lá até sair para a faculdade 8 anos depois. A gente também sabe, através desse vídeo, que o processo de escrita dele, pelo menos para esse livro, consistiu de 5 drafts, né, 5 escritas. A primeira, que ele terminou em 2020, né, que foi, né, realmente escrever o livro todo. A segunda, que é quase como uma reescrita completa de tudo que ele escreveu, que ele achou que ia levar uns 6 meses, mas acabou levando mais de 1 ano e meio e terminou ali perto do lançamento do primeiro vídeo. A terceira escrita, que foi focada em resolver 9 problemas específicos, então coisinhas que ele ia analisando ali no livro e que ele queria consertar, né? Então, seja erros de continuidade, seja tentar essas coisas, ele definiu 9 pontos e foi investigando esses 9 pontos e é nisso que consistiu essa terceira escrita, né? Esse terceiro draft. A quarta, que é uma escrita, não é exatamente, mas que seria focada na formatação e layout do livro, que, como a gente vai ver, é um grande foco dele em todos os livros dele. E a quinta, que foi dedicada a polimento e ajustes gerais. Ele entregou a quinta escrita finalizada para o seu editor em 8 de novembro de 2023, logo antes de publicar o último vídeo disponível até o momento. Nesse vídeo ele fala um pouco sobre como esse trabalho excede tudo que ele já fez antes e como ele se orgulha desse livro, quer ele conquiste um sucesso comercial entre leitores ou não. Ele também fala sobre conexões com outros trabalhos, né? A princípio não é conectado diretamente a House of Leaves ou The Familiar, mas ele também disse que ele achou, na cabeça dele, que seria um livro super longe de tudo que ele já fez. Só que esses temas que ele passou tanto tempo escrevendo nos outros livros se tornam inevitáveis, né? Que quando se passa tanto tempo assim com o mundo, com os personagens, eles acabam aparecendo em todos os lugares. Então, esse é o teaserzinho que ele deu pra gente até o momento. É o que a gente sabe de informação. Então o livro tá com o editor dele, e quem sabe, né? Ano que vem, esse ano, não sabemos. Passando agora para os trabalhos menores dele, né? Então agora terminamos os livrões. Os livrinhos. A gente tem também 3. The Wellstow Letters, The 50 Year Sword e The Little Blue Cat. As Wellstow Letters, ou Cartas do Instituto Wellstow, que traduzidos ficariam Pé de Baleia, Dedão da Baleia, é uma novela epistolar, um pequeno romance. Bem pequeno, são 86 páginas, e ele foi lançado dia 10 de outubro de 2000. 7 meses após o lançamento de House of Leaves. Ele contém as cartas da mãe do Johnny, né, do apêndice 2E de Casa de Folhas, e algumas coisas extras. A única edição, exceto traduções, que existe é essa aqui, com a capa roxa e detalhes em verde. E por dentro, completamente em preto e branco. Esse livro ele tem 2 grandes diferenciais daquilo que está contido em Casa de Folhas. Ele tem um prefácio completamente novo e de 6 páginas, escrito por Walden D. Wirta, em 6 de agosto de 2000. Um especialista de informações que trabalhou no Instituto por 7 anos. 3 enquanto a mãe do Johnny ainda estava lá, e 4 depois. Ele vai trazer alguns insights e conversas que ele teve com ela, e é muito bem escrito. Eu tava relendo esses dias por conta do vídeo, e meu queixo caiu pro chão no mínimo umas 3 vezes, por causa de algumas coisas que o Danevski colocou aqui, lá atrás em 2000. E o segundo diferencial é que, além das 55 cartas em House of Leaves, se eu contei certo, ele traz 11 adicionais, que só existem dentro desse livro aqui. As cartas são dessas datas e foram providenciadas pelo Wirta. Cartas que ele pessoalmente salvou de serem perdidas ou destruídas. E vem do livro de House of Leaves ser publicado, né? Porque se passa meio que no mundo real. Ali, né? Com o livro sendo publicado em março, ele escreve esse prefácio em agosto. E isso aqui é publicado em outubro, na vida real, assim como, né, no mundo fictício do livro. Com essa coletânea curada, no sentido de curadoria de cartas. Algo bem similar ao que o Johnny faz com os manuscritos do Zampano, né? Impedindo eles de serem perdidos e destruídos e publicando eventualmente num compilado. Além do fato de que ela era de uma bela e feroz inteligência, ela era louca. Todos nós sabíamos. Ela sabia. Ainda assim, eu penso nela. Ainda assim, ela continua a se mover. E assim ela faz. Ela ainda mexe comigo. The 50 Year Sword, ou a Espada dos 50 Anos, é uma espada capaz de ferir alguém terrivelmente, mas só quando esse alguém completar 50 anos. Você pode ter sido atingido há muito tempo atrás, e nem sabe, mas quando o fatídico dia chegar, as feridas vão se abrir. O fazedor de espadas do livro também comenta sobre a espada que pode matar uma estação, ou a que pode matar um país, ou pior, a que ele está fazendo nesse exato momento e que pode matar uma ideia. Esse é o único livro dele que eu não tenho. Eu nunca achei ele para comprar por um preço razoável aqui no Brasil, então eu não consigo mostrar ele para vocês. Tem uma Deluxe Edition que foi lançada há muito tempo, que é absurda de linda. Eu vou colocar pra vocês o link na descrição, caso alguém queira conferir um unboxing que eu achei de um cara aleatório no YouTube. Mas que ela vem toda numa caixinha, assim, tem uns negocinhos que você abre que tem a ver, né, com algumas coisas aqui da história. É magnífica, assim, é muito lindo. Eu vou colocar na descrição pra vocês. A história, como eu falei antes, é narrada como uma história de fogueira. As narrações são feitas por 5 aspas coloridas diferentes. Sim, aspas, são literalmente aspas no texto que vão narrar. Talvez faça um pouco mais sentido se a gente chamar de quotation marks, sabe? Mark, mas bom. Essas 5 aspas vão aparecer antes das frases que você vai ler no livro. Então vai ter lá o texto
e antes do texto uma aspa, que são as vozes dos 5 órfãos que vão contar essa história, numa noite de outubro, no leste do Texas. Então a frase pode estar sendo dita por só um deles, se sobra ser uma aspa ali. E aí pode aparecer outro, que vai estar falando aquela frase junto com ele. É bem dinâmico assim. Tem outro vídeo aí maneiríssimo no YouTube, que é de uma performance que ele fez em 2010, né? Que foi feita uma leitura do texto, tem todo um show de sombras assim, link na descrição. Yes, Moe's Dental Town has arranged a surprise. A special surprise for you and the other. Young this night, but whether... A história é super curta, assim como são histórias contadas entre amigos em uma fogueira. Então eu vou deixar os detalhes para o vídeo específico da obra. Mas o que dá para falar aqui é que o livro vai tratar da Chitanda, uma costureira que está ouvindo esses órfãos. E ele vai lidar com tópicos como maldade e o poder das palavras e de uma história. E também a gente tem a vida da Kite. Mas como eu disse, a história vai ficar para outro vídeo. O diferencial tipográfico desse livro está em que só existem coisas escritas nas páginas à esquerda. O livro foi feito em colaboração com o artista holandês e conta com, nas páginas à direita, artes literalmente costuradas nas páginas. Ou seja, nessa história sobre maldade e feridas abertas, e que um dos personagens é uma costureira, a gente tem desenhos costurados nas páginas do livro para ilustrar algumas cenas. O livro, até onde eu consigo encontrar, está hoje publicado em holandês, espanhol, alemão, francês e, é claro, o inglês. Esse trabalho ele é um daqueles que o MZD descreveu no passado como sendo transicionais. Livros que, claro, eles são aquilo que eles são, um trabalho único, mas que ele enxerga como um período de transição entre dois trabalhos. Sendo assim, o The 50 Shades Word seria a transição entre Casa de Folhas e Only Revolutions. Só para ilustrar um pouco melhor, ele descreve, por exemplo, Ulisses, do Joyce, como uma transição para ele sair de um retrato de artista como jovem e chegar em Finnegan's Wake. Inclusive é um dos livros que Only Revolutions é comparado. Então, só para vocês terem um pouco de ideia do que aguarda vocês se vocês tiverem a loucura de abrir esse livro aqui. Outro trabalho transicional dele que faz parte dos livrinhos é o The Little Blue Kite, lançado em 2019. Depois que The Familiar foi cancelado pela publisher, com certeza um período bem complicado, o MZ dele aparece com esse livro. Ele tinha recém-casado e após uma experiência quase transcendental em uma banheira de lama, a gente pode falar da história em um vídeo específico, ele teve essa visão de uma pequena pipa azul bem perto do rosto dele, que ele soltava e não era a pipa que ia para longe, mas sim ele que saía voando. O livro ele é todo ilustrado pela esposa do Danilewski, a Regina M. Gonzalez, que é também para quem ele dedicou o volume 5 de The Família. A gente vai acompanhar nele a história do Caio, um menino que tem muito medo de voar essa pipa. E o livro ele pode ser lido de 3 formas diferentes. Uma, que é a mais simples e infantil, é apenas seguindo o arco-íris. Algumas palavras são super mega coloridas e é só ler elas. É bem simples e deve levar coisa de 5 minutos ou nem isso, para um adulto normal. O segundo jeito é lendo, além do arco-íris, as palavras em vermelho e em azul. Coisa que se você conhece um pouquinho de Casa de Folhas, deve chamar sua atenção na hora. Especialmente quando você se deparar com um imenso monstro tão imenso para qualquer nome, mais faminto que todo o vazio que assombra o espaço entre todas as estrelas. Escrito em vermelho. E para ler esse livro aqui do último jeito, é só começar na primeira página e ler tudo que tem aqui dentro. O livro é bem curtinho, deve levar menos de 1 hora, ou talvez perto de 1 hora, e ele trata de temas bem maduros até, e que te fazem pensar, especialmente se você ler do terceiro jeito e se deparar ali com a Merc e com o imenso monstro, que eu não vou repetir o nome inteiro dele de novo, porque é muito difícil. Por último, a gente vai falar de trabalhos menores ainda, das short stories que a MZD já publicou. A gente tem, por exemplo, a All the Lights of Midnight, Todas as Luzes da Meia-Noite, uma história sobre música, ciência, significados e influências. Foi publicado em 2000, ali bem perto do lançamento de House of Leaves. A gente vai ter um vídeo sobre isso no futuro. A gente tem também as parábolas número 8 e número 9. Eu tenho impressa aqui a número 9, elas aqui são um pouquinho maiores, mas elas não têm tanto texto assim, né? Elas tem boa parte do texto em branco, né? Que a número 9 eu imprimi, a número 8 não. E elas vão ser histórias bem focadas em animais. O ano de publicação não é conhecido, mas a única certeza que a gente tem é que elas são de antes de 2014. Elas foram descritas pelo Danilewski como algo feito à parte. E se os trabalhos dele estão aqui, isso é algo do lado, né? Ele fala from the side. Mas que sem esse algo à parte, ele não conseguiria chegar nesse algo central, que nesse caso aqui dos animais seria o The Família, que como eu disse é uma história que vai lidar muito com vozes de animais. A primeira história, número 8, é narrada por um tigre em um zoológico. Não é esse tigre, mas eu tenho aqui, eu achei fofinho, eu queria mostrar. Então a gente tem esse tigre em um zoológico narrando, conversando com um espectador. Tem até um vídeo, né, dessa palestra que ele deu no YouTube e, né, de novo, descrição. Tem também uma transcrição desse dia, se você procurar, dá pra achar a transcrição dessa parábola. O melhor lugar pra achar isso é um lugar bem ruim, mas no Drive do Clube do Livro do Facebook, criado pelo Danilewski para House of Leaves. De novo, link na descrição. Sim, é no Facebook. Lá também vocês vão encontrar uma das histórias que eu vou falar aqui. E a parábola número 9 é sobre o Max, o nosso Max. Um homem durão que acaba tendo que adotar 2 gatinhos após a morte do seu meio-irmão. A história vai lidar com o relacionamento desse durão lenhador com 2 gatinhos. E é bem interessante. É um pouco difícil de achar, mas se você se esforçar, você consegue. Eu achei, você consegue achar também. Seguindo aí as short stories dele, a gente tem algumas que foram publicadas em revistas. Então, as que eu mencionei antes, você consegue achar por aí, na internet, e a número 8 no YouTube.
Mas essas outras que eu vou comentar agora, elas estão à venda no site do autor, markzidanilewski.com. A primeira é a Clip 4, né, o quarto clipe. Ela foi publicada na Black Clock, uma revista, agora morta, que publicou 21 edições ao longo de 12 anos. Nela apareceram escritores como esses caras aqui, e ela era feita, né, por escritores para escritores, com o propósito de encorajar riscos sem toda a interferência editorial e tal. E foi ali, na edição 15 da revista, lançada dia 19 de março de 2012, foi publicada a história Clip 4, autoria de Relic S. Tarning e com notas de Caroline Welch. A história vai trazer, como você já deve ter percebido que é comum para o Danilewski, uma conversa sobre links quebrados e, olha só, um link quebrado. Algo que talvez chame um pouco mais de atenção é também como uma das notas da Caroline comenta: nossa, isso é tão The Davidson Record. É porque a gente tem o texto do Relic e aqui do lado algumas notas da Caroline. O texto ele começa com uma citação da banda estadunidense The National: Walk away now and you're gonna start a war. Vá agora e você vai começar uma guerra. O Relic, autor da história, é um dos personagens que vai aparecer em The Família, em um dos núcleos, e tematicamente a história se aproxima de House of Leaves com a ideia de um clipe que é impossível que alguém tenha filmado, mas ele foi filmado. Então, eu pessoalmente sempre considero ele uma ponte entre House of Leaves e The Família, né? Sempre que eu conversei com o pessoal aí, gringo e tal, que queria começar a ler The Família, eu sempre recomendei, lê Clip fora antes, até por causa que tem o Relic, que é um personagem que vai aparecer, então você cria essa mini familiaridade. Depois, a gente tem Love is Not a Flame. O Amor Não é uma Chama, publicada na revista Gagosian Quarterly em 2019. Revista de uma galeria de arte de Los Angeles, que é publicada uma vez por trimestre. A história foi publicada em 4 partes, uma em cada estação: primavera, verão, outono e inverno. É um material super lindo, como vocês podem ver aqui. Eu tenho ele aqui em página dupla, e ele vai lembrar muito o estilo de The Família, até porque ele foi escrito depois. Vai ter alguns humanos sim, mas o foco principal é uma história de amor entre um pavão, o Petro, e um guaxinim, o Randall. Ela vai lidar muito com o sofrimento e também sobre como que a gente responde o chamado do amor, né? A gente tem esses animais que não têm voz, não se comunicam direito. Então, um animal chamando pelo outro, como que é esse chamado, como que é a resposta ao chamado do amor. There is a place for you, isso aqui. Uma pequena história sobre um pequeno animal, tem um nome bem interessante. Tem um lugar para você. Especialmente quando a gente considera a dedicatória de Casa de Folhas, né? Não é para você. Essa história ela foi originalmente escrita para o New Yorker, uma revista norte-americana, mas teve alguns problemas ali com a revista na época, e ao invés de refazer todo o design, o MZD resolveu publicar online. Ele chamou ela de A História do New Yorker que você nunca vai ler no New Yorker. Ela tem várias similaridades com House of Leaves, é provavelmente a coisa mais parecida que ele já fez com House of Leaves, tirando a próxima. E ela vai lidar bastante com obsessão, tipografia esquisita, como vocês podem ver aqui, ela tem bastante coisa bem visual assim. O texto do ratinho, ele vai se encontrar nessas partes pretas, e né, a história é sobre um homem e um ratinho que vive atrás do espelho. E como esse ratinho vive atrás do espelho, as partes dele estão escritas todas espelhadas. Até na época eu roubei um espelho de maquiagem da minha mãe pra eu ler assim a história. Foi bem divertido, assim. Foi uma noite, peguei uma noite e falei, vou fazer só isso. Eu peguei o espelho, fui lá e passei a noite lendo e pensando naquela história. Boa parte desses trabalhos menores eu sempre levei muito dessa forma, sabe? É algo pra você fazer numa noite chuvosa, é algo pra você fazer naquele momento, sabe? É algo que consegue prender sua atenção ali e te faz pensar além. Por último, algo que você consegue encontrar no site da Danilewski são 3 scripts para uma série de House of Leaves. Sim, isso existe. Você me ouviu direito. Uma série de House of Leaves. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, que deve sair na segunda semana de abril, se minha programação estiver certa aqui. Mas o que eu posso adiantar é que esse é o take dele em como seria uma adaptação de Casa de Folhas para outro formato. A série vai acontecer? Assim, obviamente, eu espero que sim. Ele já comentou que teve algumas conversas no passado, mas nesses últimos anos ele estava envolvido com um livro novo, então, quem sabe agora que ele terminou o livro novo, com o lançamento e tal, ele tem algum tempo para discutir mais ofertas e tudo mais sobre isso. A gente tem 3 episódios, cada um com 60 páginas, e elas são, o jeito que eu vi uma pessoa descrevendo online, e eu concordo, é uma side sequel para o livro. Então é algo ao lado, mas também é meio que depois, mas meio que ao mesmo tempo, e eles vão contar a história de uma mulher, uma das personagens principais, a Melisande, que ela estava com o Johnny na desastrosa noite em que ele foi onde o Zopano morava. Então tem até o trecho que o Johnny fala, se alguém tivesse dito pare naquele momento, que ele estava indo ali, e vai mostrar que a Melisande era essa pessoa que poderia ter dito pare. E a história vai partir daí. Ela vai contar que Marcus Danilewski é uma fraude. O Johnny existe, o Davidson Record existe, é tudo real. Ele passou esse tempo todo mentindo pra nós com esse livro que dizia que tudo era falso. Mas se o Johnny e o Davidson são reais, você sabe o que é real também? A casa. Dá pra citar também, agora por último mesmo, algumas coisas relacionadas aos trabalhos do Danilewski. Então, relacionado a House of Leaves, a gente tem o fenomenal álbum Haunted, da Paul.
N. Danilewski, né, que foi lançado junto com House of Leaves lá em 2000 e compartilha vários temas com o livro. E as músicas são maravilhosas também. Se você gosta de música, alguém não gosta de música? Enfim, é provavelmente um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. Seguindo o ramo da música, em 2009, a banda escocesa Biff Clyro lançou um álbum com o título de surpresa, Only Revolutions. Esse ainda não ouvi, então não posso opinar, mas ele compartilha pelo menos alguns títulos ali com o livro do Danilewski. Obviamente não tem nem um pouco da mesma relação que Haunted tem com Casa de Folhas. A Poe, né, ela compôs Haunted enquanto o Mark escreveu o livro, foi uma conversa entre os dois, esses dois irmãos lidando com o luto de perder o pai e sangrando isso em arte. O álbum de Only Revolutions não, é só uma banda que falou, livro legal, e não sei como Only Revolutions, mas enfim, e fez um título com ele. The Poetics of Space é um livro de arquitetura lançado em 1958 do filósofo francês Gaston Bachelard. É um livro muito importante no que diz respeito à arquitetura e arte, e em 2014 foi lançada uma edição pela Penguin com um prefácio escrito pelo Danilewski. O autor escreveu um livro super inspirado pelos escritos desse filósofo. Mais uma coisa aí para a listinha de trabalhos colaborativos que ele fez. Tem também toda a loja do Danilewski, né? Se você for no site dele, você vê que ele vende moletons, camisetas, edições raras dos livros dele, né? Tem uma edição japonesa lá do House of Leaves por $400. Se algum ser humano insano quiser comprar. E é tudo assim bem caro, né? Especialmente aqui do Brasil, mas mostra um pouco o modo como esse escritor maluco vê as coisas. Dando 2 exemplos aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, a gente tem esse moletom. E aqui na frente dele tem de ponta cabeça um trecho bem famoso de Casa de Folhas, página 29 na edição da Dark Side. Para ter uma ideia melhor, experimente o seguinte: concentre-se nessas palavras, e o que quer que você faça, não deixe os olhos passarem do perímetro dessa página. Agora imagine, logo além da sua visão periférica, alguma coisa atrás de você, talvez ao seu lado, talvez até mesmo à sua frente. Tão silenciosamente, tudo que você ouve é o silêncio. Isso está escrito bem aqui. Então a pessoa que está usando o moletom, se ela tenta ler, começa uma dor de cabeça absurda, por causa do ângulo, da posição que está aqui, e você começa a pensar bem ali, no cantinho borrado da sua visão periférica, dominado por esse silêncio. Outra coisa da loja dele que é simbólica é esse insano gato de bronze de $3.300. Óbvio, 3 vezes 3, 9. Até o preço do negócio tem simbolismo. E também, é claro, são 27 que existem no mundo. Por que não, né? Por que não fazer exatamente 27, que é o número também 3 vezes 3 vezes 3? É o número de volume da família. Eu odeio esse cara. Com muito amor. Eu amo você, Danilewski. Obrigado. E se você chegou até aqui, obrigado. Significa muito pra mim. Esse vídeo termina por aqui, né? Esse apanhado gerado de todos os trabalhos do autor. Se quiser se inscrever para receber a notificação de quando eu fizer cada vídeo específico, o botão tá aí embaixo. Lembrando que o próximo é sobre a série de Casa de Folhas que esperamos que ainda não aconteceu. E se você se interessou por algum desses trabalhos, o autor vai atrás deles assim que o vídeo acabar. Ou se por alguma desventura você encontrar eles acidentalmente daqui a alguns anos, boa sorte. Pega uma lanterna, um lápis, alguns papéis ou um caderno, talvez um chapéu, e boa exploração para você. Se prepare e se abra para mudanças. Elas sempre vão acontecer. A casa te espera perfeitamente parada. Talvez não tão parada, mas sempre perfeita. Tchau, gente.